Relatórios de especialistas para solicitantes de asilo do Cazaquistão, problemas de violação dos direitos humanos e repressões políticas. Olá, caros colegas! Este vídeo é direcionado a escritórios de advocacia que representam os interesses de solicitantes de asilo do Cazaquistão. Meu nome é Maxim Kritonov. Eu me especializo na preparação de relatórios de especialistas para solicitantes de asilo. Neste vídeo, vou explicar como eu abordo a análise da situação no Cazaquistão, destacando os principais problemas de violação dos direitos humanos e explicando por que o relatório de especialista desempenha um papel crucial nos casos de concessão de asilo. O que é um relatório de especialista? Como você provavelmente sabe, o relatório de especialista é um documento analítico independente, destinados a serem apresentados ao tribunal e às autoridades de imigração. Seu objetivo é justificar que o solicitante realmente enfrenta uma ameaça em seu país e não pode retornar com segurança. Esse relatório apoia a história pessoal do solicitante com dados objetivos, analisa a situação no país e prova a conexão entre o contexto geral e as circunstâncias individuais do cliente. O relatório de especialista confirma o contexto e a situação geral no país, incluindo a instabilidade política, repressões e conflitos, referindo-se a fontes internacionais e locais, ajuda a justificar os riscos pessoais do solicitante, demonstrando a conexão entre as condições no país e as ameaças individuais, fortalece a base de evidências, confirmando que o solicitante pertence a um grupo vulnerável que está sendo perseguido, confirma os fatos com referências a fontes respeitáveis, como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, a ONU e outras, formatadas de acordo com o padrão OSCE. Entre minha experiência e conquistas, quero destacar o seguinte. Nos últimos 2 anos, eu preparei mais de 100 relatórios de especialistas que ajudaram solicitantes de asilo a obter asilo. Eu colaboro com 15 escritórios de advocacia de destaque do CELSEIA, Reino Unido e União Europeia. Em 2024, fui reconhecido como laureado do Expert Witness Awards na categoria de Melhor Especialista em Questões de Imigração e Asilo. Todos os meus relatórios estão em conformidade com os padrões do Tribunal Supremo e os requisitos do Código de Processo Civil. Eu respondo às solicitações de escritórios de advocacia em até 1 hora. E preparo o relatório em 1 semana. Agora, sobre as violações dos direitos humanos no Cazaquistão, o Cazaquistão enfrenta sérios problemas na área dos direitos humanos. Repressões políticas. Participantes de movimentos de oposição e ativistas estão sendo presos, interrogados e perseguidos. Mídia independente e jornalistas enfrentam bloqueios de recursos, prisões e ameaças. O sistema judiciário e as autoridades policiais frequentemente agem em interesse da elite, limitando o acesso à justiça justa, tortura e tratamento cruel. Em locais de privação de liberdade e durante os interrogatórios, são utilizadas torturas para obter confissões. Discriminação contra LGBT. Representantes da comunidade são alvo de ataques. Humilhações e condenação pública. Restrição do direito a protestos. Participantes de manifestações pacíficas estão sendo presos e suas ações muitas vezes são qualificadas como ilegais. Pressão sobre minorias religiosas. Grupos religiosos não registrados em órgãos oficiais enfrentam perseguições e proibições de reunião. Desigualdade social e repressões. Os direitos dos representantes de minorias étnicas e grupos socialmente vulneráveis estão sendo violados. No relatório, eu detalho todos os aspectos com referências às fontes, conclusões e recomendações. Como eu trabalho nos relatórios sobre o Cazaquistão? Normalmente, eu preparo relatórios especializados com base nas instruções recebidas de grandes escritórios de advocacia do EUA, Reino Unido e da União Europeia. Um exemplo das questões que eles me colocam inclui a descrição do clima político atual no Cazaquistão, incluindo as repressões contra a oposição, quais riscos aguardam os cidadãos, ativistas e jornalistas independentes, qual é a situação em relação ao respeito aos direitos humanos em locais de privação de liberdade, quais são as ameaças que existem para os representantes das comunidades LGBT, as possibilidades de realocação interna quão seguras e reais são para os solicitantes, qual é a situação das minorias religiosas no Cazaquistão? Quais são os riscos que existem para os participantes de protestos pacíficos? Como eu crio um relatório especializado? Criar um relatório é um trabalho meticuloso que exige uma abordagem cuidadosa em cada etapa. Normalmente, começo estudando todos os documentos apresentados pelo solicitante. Podem ser declarações pessoais, provas de perseguições, gravações de entrevistas e decisões de recusa. Minha tarefa é entender quais fatos e evidências precisam ser reforçados para justificar ao máximo o risco para o solicitante.
O próximo passo é pesquisar a situação no país de origem. Eu uso fontes internacionais e locais respeitáveis para coletar informações atualizadas sobre o que está acontecendo no país, especialmente no contexto das ameaças à segurança do solicitante. Aqui é importante mostrar como a situação geral no país está relacionada à história pessoal do solicitante. Depois disso, eu preparo a justificativa. Com base nos dados coletados, eu analiso quais riscos especificamente ameaçam o solicitante se ele retornar ao seu país. Minhas conclusões são sempre apoiadas por referências a fontes confiáveis para que o relatório seja o mais objetivo e confiável possível. E claro, eu dou muita atenção à conformidade com os padrões. Todos os meus relatórios são rigorosamente regulamentados e seguem as diretrizes estabelecidas na orientação prática do Tribunal Supremo sobre provas de especialistas. Cada relatório contém uma declaração de veracidade, confirmando que os dados apresentados são baseados em fontes confiáveis e as opiniões expressas são meus julgamentos profissionais. Todos os meus relatórios atendem aos padrões estabelecidos. Eu sempre confirmo a precisão dos fatos apresentados e a correção das minhas conclusões. Minha remuneração não depende de como o caso se desenrola, o que garante a objetividade do meu trabalho. Além disso, se necessário, estou pronto para testemunhar em tribunal e fornecer depoimentos sobre a situação no país de origem do solicitante, como solicitar um relatório. Se seus clientes precisarem de um relatório de especialista, entre em contato comigo pelo e-mail info@thehumanrights.com. Os relatórios podem ser pagos através da assistência jurídica, o que os torna gratuitos para os solicitantes cujos casos são apoiados pela assistência jurídica estatal. Para solicitações particulares, são oferecidas condições de pagamento flexíveis. Eu trabalho não apenas com solicitantes do Cazaquistão, mas também com países da ex-União Soviética, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Quirguistão, Moldávia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Uzbequistão e Rússia. O relatório de especialista é uma ferramenta-chave que pode influenciar o resultado bem-sucedido do caso. Ele ajuda não apenas a provar a realidade da ameaça, mas também a aumentar a confiança do solicitante aos olhos do tribunal e das autoridades de imigração. Eu ficarei feliz em ajudar você e seus clientes a alcançar a justiça. Obrigado pela atenção. Até breve.